Hoje eu quero falar com vocês sobre o tamanho da próstata, que na verdade é um erro que muita gente que tem próstata aumentada comete. Dá muita importância para o tamanho. Você quer entender qual é esse erro e quer saber mais, quer aprender mais sobre próstata aumentada? Assista esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista focado em doenças de próstata e tratamentos minimamente invasivos para próstata aumentada ou para o câncer de próstata. Próstata é uma glândula muito pequena, ela tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa e na verdade ela é um túnel também. A urina vai passar justamente no meio da próstata. E ela tem que estar lá porque ela produz uma secreção, como ela é uma glândula, ela produz uma secreção que vai facilitar, vai favorecer a sobrevivência do espermatozoide na mulher. Isso para fertilidade. Então ela é muito importante para poder ter filhos. Agora, a partir dos 40 anos de idade, essa próstata pode crescer de tamanho. Como eu falei, ela é um túnel, e num túnel ela pode crescer para dentro desse túnel e obstruir o canal da urina, causando alguns sintomas. É sobre o tamanho da próstata que eu quero conversar com vocês. Eu vejo muitas pessoas no consultório, até aqui no YouTube também, que colocam um comentário assim, poxa, eu usei tal substância, usei o semente de abóbora, usei o sal palmetto, usei não sei o que, e minha próstata no ultrassom era X e agora está muito menor. Então eu estou feliz, comemorando, né, já que ela reduziu de tamanho. E isso até é um dado um pouco preocupante. Preocupante por quê? Para você entender bem, a gente dá muito valor para o tamanho da próstata, né? Então, se eu fosse, por exemplo, escolher um tratamento com o que mais reduzisse o tamanho da próstata, muitas vezes não ia adiantar nada. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque olha só, existem próstatas que são muito grandes e que não obstruem o canal da urina. Elas podem crescer apenas para fora do canal e não vai ter problema nenhum, tá? Eu já vi próstatas muito grandes mesmo, 10 vezes até o tamanho normal, sem ter nenhum tipo de sintoma, sem ser obstrutiva. Por outro lado, conheço muita gente, inclusive jovens, que tem próstatas muito pequenas, e essas próstatas até tamanho normal, que são obstrutivas. E deve ser feito alguma coisa, porque senão essa pessoa não vive bem. Ela pode ter consequências severas depois. Então veja que tem esses dois, são extremos, né, que falam justamente isso. O que é que eu quero transmitir para vocês? Tamanho da próstata não é o mais importante. Então o que é importante, né? O que eu tenho que tratar? Tem que desobstruir. Então, quando eu falo de tratamentos para próstata aumentada, você tem que pensar o seguinte, qual é o tratamento mais vai desobstruir o canal da urina? E claro que pode sim reduzir o tamanho, né? Tem até uma certa relação, mas não é o mais importante. E sabe por que não é o mais importante? Porque quando você vai medir o tamanho da próstata, provavelmente você fez um ultrassom, não é mesmo? Você chegou lá, fez o ultrassom, aquele transabdominal, pela barriga, e ele mediu. E o radiologista que está medindo, está fazendo as aferições ali, ele que faz isso manualmente. Ele marca no limite da próstata, depois em outro ponto da próstata, e vai fazendo isso em 3 dimensões. Mas na verdade o ultrassom é 2 dimensões. Ele faz primeiro num plano, depois ele vira o transdutor e vai fazendo outro plano para calcular a profundidade. E muitas vezes, quando o radiologista coloca nessas marcações, ele pode marcar errado. Ele pode marcar uma linha que não é muito reta, é oblíqua, e isso aumentar o tamanho. Então isso acontece com muita frequência. O ultrassom ele erra muito, então às vezes você confia num tamanho, depois de 2 semanas você faz outro, reduziu o tamanho da próstata, então na verdade às vezes não reduziu o tamanho da próstata, ele pode ter permanecido igual. E você não deve comemorar por quê? É que eu não estou torcendo o contrário, não. É porque justamente se você somente pensar no tamanho da próstata, pode ser esse erro do ultrassom, da medição, da ferição, e não contar com a melhora dos teus sintomas. Então muita gente tem uma próstata que reduziu de tamanho, mas os sintomas permaneceram, ou seja, ele permaneceu acordando 2 vezes à noite, 3 vezes, né? Quem acorda mais de uma vez à noite é um problema. Isso vai afetar a tua vida, tua qualidade de vida, tua memória, tua cognição, você vai estar cansado, pode afetar até níveis hormonais, então você pode ter consequências graves nesse sentido. Pode fazer com que você tenha que ir muitas vezes ao banheiro durante o dia, né, um jato de urina mais fraco, então esses são sintomas relacionados a uma próstata obstrutiva e que afetam muito a qualidade de vida, como eu falei, até podem causar sequelas. E o mais importante aqui é o seguinte, então não se atenha apenas ao tamanho, se atenha assim aos sintomas. Quando eu vou avaliar a gravidade do quadro, eu não olho assim o tamanho da próstata e digo, poxa, essa próstata aqui está muito grande, é muito grave. Não, eu vou falar com você, eu vou entender os teus sintomas, a gravidade dos teus sintomas, com que frequência que eles estão aparecendo, quais são os sintomas que estão aparecendo, aí sim eu determino a gravidade. Então se você está passando por esse problema, se você tem esse tipo de sintoma, vamos tratar, talvez com algum medicamento. Existem diversos medicamentos que podem te ajudar a melhorar a qualidade de vida. E para quem não responde, ou quem não quer usar remédios, né, não quer ficar dependendo de remédios, aí sim você pode sim pensar em procedimentos. Hoje nós temos uma gama de procedimentos que são seguros,
não vão causar incontinência, não vão causar impotência e muito menos afetar o resto da tua vida. Inclusive, tenho pacientes que melhoram muito a qualidade, até da função sexual mesmo, melhoram muito após um tratamento desses. E se você quiser saber mais a respeito, se inscreve aqui no canal, você vai receber muito mais informações. Veja os vídeos aqui também, que eu já fiz diversos vídeos sobre o assunto. E me siga no Instagram, no @dr.markneumeier. Lá você vai encontrar muita informação sobre doenças, sobre o que mais afeta a qualidade de vida do homem. É a próstata aumentada, o câncer de próstata e a disfunção sexual. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder você.